Nós vamos falar hoje do módulo 5 do Compassion Eating, que é o curso que fala de alimentação, obesidade, bariátrica, transtornos alimentares, tratamento pela terapia cognitivo-comportamental, e no próximo módulo a gente fala de tratamento pela terapia focada na compaixão. Esse curso está inserido num projeto maior que chama Cuidar com Paixão, que são os cuidadores unidos e informados das desordens afetivas e relacionadas, que envolve o treino de habilidades de compaixão, que está lá no nosso canal do YouTube, gratuitamente para todo mundo que desejar ativar as habilidades de compaixão através de vídeos, práticas e muito treino. Você que está assistindo esse curso, você contribuiu com o THC e com o Cuidar com Paixão. Hoje a gente fala do módulo 5, tratamento pela TCC. Vamos entender um pouquinho, né, desse raciocínio que a gente vem trazendo, do que é o tratamento e do que a gente vai tratar, né? Quer dizer, vamos tratar sintomas? Não, vamos tentar entender o que essas pessoas sofrem e passam com questões relacionadas ao comer, por exemplo. Se eu conseguisse comer um pouquinho, eu não estava aqui me tratando. Esse tipo de fome que a gente sente, a gente vai burlando ela. Toma um monte de água, masca chiclete. Eu como sozinha, sem fome nenhuma, até matar toda a vontade. Até eu ir lá depois e vomitar tudo. E depois ter que limpar tudo. Toda vez que eu tô triste, com raiva de alguém, eu como aquela coisa que eu escolho. Eu vou atravessar o mundo, tem que ser aquela coisa, aquela comida. Eu como, e aí me dá coragem para eu ir lá e brigar. Ao ouvir essas narrativas sobre o que é o comer, a ideia aqui, a intenção é que você possa empaticamente se colocar nessas pessoas que estão com diagnóstico de transtornos alimentares e que sofrem muito e muitas vezes pelo estigma e preconceito que o próprio diagnóstico traz. Acho que é covardia, medo de magoar o outro. Então, eu prefiro me magoar, me ferir. Eu tenho que perder as pessoas, então eu fico valente com a comida. Eu passo muito nervoso e aí desconto tudo na comida. Se eu tô nervosa, eu não como. Ou então, eu só tenho fome emocional. Quando eu tô ansiosa, eu não como. Aí eu fico com medo de comer. Eu faço muita restrição alimentar, eu seguro a fome no limite, mas aí eu tenho compulsão e aí eu como tudo que tem na minha frente. E falando em compulsão alimentar, né, o que leva uma pessoa a ter o comportamento de compulsão alimentar? Fiz greve de fome, tomei o café da manhã e não comi mais nada. Quando minha mãe faz isso, me fala não, eu fico com muita raiva. E o não para mim já é saboroso. Minha mãe põe a comida e eu falo não. Quando eu tô ansiosa, quando eu tô sozinha ou quando eu tô triste, eu aproveito para comer tudo. Bife mal passado, arroz, batata, uma porção grande de batata frita, farofa, uma Coca-Cola inteira. Aí me sinto super mal, gorda, e aí eu vomito tudo. Tenho compulsão ligado à raiva. Sempre que uma pessoa me machuca muito, aí eu fico com tristeza, com raiva. Eu não tenho controle de mim mesma. Tenho vontade de desistir de tudo. Quando eu tenho compulsão,
Eu como meia melancia, uns 5 pãezinhos, 2 pacotes de bolacha, meio litro de refri e assim vai. Eu comi 3 cachorros quentes e aí depois vem aquele desespero. Para mim é pizza e refri. Eu como uma pizza inteira e 2 litros de refri. Mesmo assim, eu tomo laxante e aí vomito. Eu só tenho compulsão se eu brigo com alguém. Parece que eu estou mastigando a pessoa, parece que eu estou mordendo ela. E a culpa? A culpa depois da compulsão ou a culpa depois do vômito? Quando meu marido soube, minha família ajudou bastante. É muito difícil. O diagnóstico é muito difícil. Sofri mesmo. A sua carne, você dominar ela é muito difícil. O cabelo caindo, o dente que eu mesma arranquei. Coceira na pele, anemia, não conseguir estudar. Me sinto mal, com vergonha. A mente fica tipo assim vazia, ainda continuo vomitando. Umas 15, sei lá, 20 vezes por dia. É horrível. Não sinto fome e nem vontade. Você se sente uma pessoa desgostosa da vida. Será que eu nunca vou sair disso? Eu não gosto muito de falar nesse assunto. Demorei muito para aceitar. Eu estava doente e não sabia que estava doente. É raro ter algo que eu coma e não vomite. Mas agora eu estou sentindo muita fome, estou comendo demais, tenho pavor de imaginar que eu possa engordar. Na janta é mais difícil vomitar, porque o meu marido está em casa, mas eu dou uma disfarçada, eu engano todo mundo. Com esses problemas, eu estou matando o meu pai. Eu não queria estar aqui, eu sinto que é invasão de privacidade. Acho que eu posso resolver isso sozinha. Mas hoje ainda não. Eu sofro muito com tudo isso. Eu só não faço uma besteira por causa da minha família, mas por mim, tanto faz, tanto fez. Família. Eu vejo que eu estou me recuperando e ela fica me falando que eu estou pior. A minha mãe acha que eu sou uma nenezinha e o papel da mãe é cuidar. É complicado, sempre foi complicado. Você engole sapo de perna aberta, não dá. Aí você tem que vomitar. Meu pai sempre me chamava de louca. Minha doença serviu para alguma coisa, porque agora ele está mansinho. Mas agora a minha mãe já está com a rasquinha de novo. Por causa da minha irmã, porque ela fala que é pura frescura, que eu quero me aparecer. Eu vomito sempre, eu sempre vomitei. Dói aqui, sabe, na garganta. Eu até já comprei uma escova só para vomitar. Como é que a gente vai prestar atenção nas narrativas dos pacientes e tentar entender quais são esses tipos de pensamentos? Por exemplo, quando a paciente diz assim, se não estou completamente no controle, isso significa que eu perdi todo o controle. Esse é o que a gente chama na terapia cognitiva de pensamento dicotômico, ou tudo ou nada, né? Pensamento de que ou está no controle total ou perdeu o controle total, e um dos trabalhos da terapia seria diminuir esse distanciamento entre 8 e 80. Se parar de achar que eu estou gordo, significa que eu estou perdendo a vontade de ser magro. Então, como que você traz para o presente, para a terapia, que tipo de pensamento uma pessoa tem que é muito supersticioso, é como se fosse um mito, né? Então, eu tenho que ficar preocupado o tempo todo, porque senão eu vou perder a vontade de ser magro. Então,
tem muitos pensamentos que são como mitos, né? Que está mais relacionado à superstição do que à realidade. Se alguém comentar sobre o meu peso, eu não suportarei. Então, todo o foco dessa pessoa está em magnificar, em aumentar e dar muito valor para tudo que se relaciona com o corpo, com o peso, com o tamanho do corpo, com o formato. Então, a vida dessa pessoa está restrita em todos os elementos ligados a corpo, forma e peso. Se eu estou sem ninguém, isso significa que sou pouco atraente para conquistar alguém. De novo, é a mesma situação, né? É uma abstração seletiva, quer dizer, a pessoa só pensa nesse viés. Então, tudo que acontece na vida dessa pessoa está relacionado ou com peso, ou com corpo, ou com aparência, né? Então, como é que você mostraria no processo terapêutico que a gente não conquista alguém só pelo corpo, formato do corpo e peso, né? Mas por outros valores. Então, esse seria um dos temas da terapia. Numa situação, elas riram e comentaram algo quando eu passei. Elas estavam dizendo o quanto eu sou gorda e feia. E aí a gente chama esse tipo de pensamento de personalização. Qualquer coisa que acontecer no contexto ao seu redor, parece que tudo tem a ver com você, né? Então eu estou passando, alguém está falando alguma coisa e ri, é comigo. Elas estão comentando que eu sou gorda, que eu sou feia. Como é que você traz isso para o contexto da terapia e de alguma forma mostrar, não, as pessoas não vivem ao seu redor, as pessoas estavam comentando de outro assunto, estavam rindo por outro motivo. Mas na medida que a pessoa achar que é ela traz isso para si, ela personalizou e provavelmente não vai cumprimentar as pessoas, não vai conversar com essas pessoas e dessa forma piora a situação, porque ela vai se isolando, ela vai se fechando, né? Fico embaraçada quando os outros me veem comendo, eles ficam reparando no que eu como, né? Essa é uma outra situação próximo do que é a personalização, mas é a autorreferência. Tudo o que acontece ao meu redor, eu trago para mim, né? Então, gente, eles estão me vendo comer. Eventualmente, eles estão olhando para a minha direção, mas não exatamente no que eu como, né? Então, é importante trazer esses temas, né? Empaticamente, generosamente, compassivamente, mas trazer essas narrativas, né? De que muito do que acontece no mundo externo não está relacionado com você e nem com o que você pôs no prato. Mas essa crença precisa ser trabalhada em terapia. Então, o mais interessante da terapia cognitivo-comportamental, que é quando a gente tem mais pesquisas, né, dizendo da eficácia no tratamento dos transtornos alimentares, é o automonitoramento. Então, a ideia principal da terapia cognitivo-comportamental é que ela tem, de fato, muitas técnicas. Então, é como se você tivesse uma caixa de ferramenta com muitos instrumentos, né? Então, você estaria instrumentalizado com técnicas, com material, com procedimentos para ter mais munição para ajudar, né, no trabalho. Então, o que faz o automonitoramento? A pessoa vai ter melhor percepção de si mesma, né? Ganhar essa avaliação do que está acontecendo no mundo externo e do que está acontecendo no mundo interno. Por exemplo, se você pede para uma pessoa anotar as refeições num dia típico. Dia típico geralmente são os dias da semana, né? Não o sábado e domingo. E que se essa pessoa anotasse as refeições, o que ela come ao longo de um dia, não com teor nutricional, esse não é o objetivo. O objetivo é que essa pessoa preste mais atenção em como ela come, o que ela põe no prato, quais os horários, tá? Hoje em dia, essas anotações geralmente passam a ser foto pelo celular.
Então é muito mais simples hoje, em vez de você ter aquele diário alimentar cheio de detalhes e tal, você ter fotos. Então, se você está em público, se você está com outras pessoas, você fotografa tudo que você come num dia, né? E manda, no caso eu recebo, né, dos pacientes isso. O que eu sei que acontece? Só o fato de você saber que você vai me mandar a foto, a pessoa vai prestar mais atenção no que ela põe no prato. Ou ela vai caprichar um pouco mais no que ela põe no prato, vai prestar mais atenção, mas a ideia é entender como essa pessoa se comporta ao longo de um dia, de 2 dias da semana, e para poder, a partir do que ela faz, entender por que ela faz. E aí poder orientar. Não é dieta, não é acompanhamento nutricional, tá? Isso é dentro da terapia, entender de tantos comportamentos que uma pessoa faz ao longo do dia, de tantos pensamentos e emoções, o que está relacionado especificamente com o momento de comer. O bacana, junto com essas fotos, é posteriormente você pensar quais são as emoções e os sentimentos associados e tentar entender se houve compulsão alimentar ou não e se essa compulsão em seguida gerou vômito ou não, tá? Então, trazer esse assunto que é delicado, que muitas vezes esse assunto está atrelado a um diário nutricional objetivo, cobrado, né, questionado, eventualmente esses sentimentos e emoções não venham. Então, se isso vai acontecendo naturalmente, a gente começa a trazer as emoções associadas ao comer, ao não comer, ao comer compulsivamente e ao vômito. Qual a intenção de fazer as anotações, tirar as fotos e trazer as emoções? É refletir exatamente sobre essa relação que existe entre as emoções que essa pessoa sente, as emoções que essa pessoa esconde, com o ato de comer, com as várias refeições ao longo do dia. E mais importante é entender, eu tenho fome de quê? Então, qual o motivo de eu ter comido uma bolacha ou 2 ou ter comido 2 pacotes, né? Então, a ideia é a gente começar a compreender empaticamente, compassivamente, o que levaria uma pessoa a ter esse comportamento que está lhe causando sofrimento. Então, não existe objetivamente o porquê que se faz isso, mas compreender qual a relação entre a emoção, o sentimento, o desconforto emocional e como isso vai desembocar no comportamento alimentar, ok? Que vazio eu tenho dentro de mim que eu não consigo preencher? Então, o que está aqui são, assim, falas e momentos de muitos anos, de muitos pacientes, né? Que vão compondo esse arsenal de material que a gente vai trabalhando no dia a dia na terapia. Muitas vezes um volume absurdo, por exemplo, 3 potes de sorvete, não é suficiente para preencher. Mas preencher o quê? A fome ou um vazio emocional, né? Então, a ideia é trazer esses questionamentos e que prazer eu estou procurando na comida. Então, se você coloca uma pessoa a prestar mais atenção de como ela se comporta, não por quê, mas como. E as pessoas muitas vezes respondem, não, eu como por prazer. Mas se alguém come por prazer e você está ouvindo um relato de compulsão alimentar por sorvete, por exemplo, a pessoa está no 3º pote e você pergunta, mas qual o sabor do primeiro pote? E essa é a hora que a pessoa desorganiza, porque ela não lembra, né? Então, você comeria por prazer 3 potes de sorvete se você não lembra nem o sabor? Então, talvez não seja por prazer, né? Então, são essas formas de você trazer esse tema, mas não fazendo uma pergunta direta, tá?
Na terapia cognitivo-comportamental, na TCC, é bem clássico o RPD, que é o registro de pensamentos disfuncionais. Parte é entender o que é disfuncional ou não e trazer os pensamentos associados ao ato de comer, tá? Então, o tema é transtornos alimentares, então o tema é o comportamento de comer. Mais importante, o objetivo ou a função principal de você fazer um registro de pensamentos é identificar essa associação entre comer, prazer, culpa e punição. Então, o quanto isso está associado. Então, se você for perguntando compassivamente, gentilmente, esse assunto vem e vem de uma forma quase que tranquila, porque você não está perguntando por quê. Por que você não preencheu o diário? Por que você não fez? Por quê? Né? Então, a pessoa vai se sentindo menos pressionada, tá? Como é que você poderia buscar a situação gatilho? Então, alguém levantou, foi lá, pegou um pote de sorvete, foi para o segundo pote, quando foi o terceiro pote, o que será que aconteceu? Ou horas antes, ou o dia anterior, para que eu precisasse usar esse comportamento de me empanturrar de sorvete até não aguentar mais, até dar o dumping e vomitar tudo depois, né? Então, talvez a pessoa não saiba por quê, quando ela viu, ela já fez, quando ela viu, ela estava com o freezer aberto, comendo ali o terceiro pote de sorvete. Então, como é que a gente volta para entender como chegou nisso, tá? Então, compreender essa relação entre a situação e uma cadeia de pensamentos que vem para que aí depois eu chegue na, por exemplo, compulsão alimentar. Quando eu registrar os pensamentos, e aí seria interessante mesmo ter um papel, ter um caderninho, ter um bloco, às vezes mensagem pelo WhatsApp tem o mesmo efeito, né? Esses alimentos que eu consumo em demasia, ou esses alimentos que eu desejo muito e que se tornam objeto de prazer, quais são as memórias afetivas associadas a ele? Então, geralmente tem uma associação afetiva com as suas escolhas alimentares ou até com a sua rejeição, né? Do porquê você não come certos alimentos. Talvez os dias típicos sejam mais difíceis de serem lembrados, porque a gente vive no automático e não presta muita atenção, mas datas familiares são interessantes da gente lembrar, porque tem comidas típicas associadas, né? Então, aniversário, almoço de Páscoa, Dia das Mães, Natal, né? O seu aniversário, enfim. Então, quando a gente tenta lembrar, né, por exemplo, olha, o ano passado, como é que foi o Dia das Mães? E aí trazer essas memórias para a pessoa entender que significado tem aquela mesa farta, aqueles alimentos que estão lá. E aí a gente também chegaria no que são essas comidas preferidas, os alimentos preferidos e os odiados, né? Com emoções e significados que foram construídos lá na infância, muito antes de você sequer imaginar que você poderia um dia ter um diagnóstico de transtornos alimentares. O que é o diálogo socrático e o que é a descoberta guiada, né? Então, Sócrates, né, lá o filósofo grego, o que se acreditava? Que ele dava aula acreditando que quem fazia a pergunta sabia a resposta. Então, quando alguém faz uma pergunta, ele torna um diálogo, ele devolve a pergunta, parafraseia a pergunta, e aí a pessoa vai pensar e fala, ela já sabia a resposta. Então, o diálogo socrático é como você estivesse balizando uma pessoa a encontrar em si mesma as suas respostas e não o terapeuta trazendo respostas prontas, né? Por isso esse sentido do que é descoberta guiada. Então você estaria guiando essa pessoa a descobrir as suas próprias respostas.
E aí, nesse caminho, a gente iria buscar qual o significado dos alimentos quando uma pessoa se refere ao que ela adora e o que ela odeia, tá? Então, qual o significado desse adoro e odeio ligado a determinadas comidas especificamente, ou bebidas, né? Como os hábitos alimentares de uma pessoa foram se firmando. Então, é uma sequência de dias e meses e anos até alguém ter um hábito de comer isso ou de não comer aquilo. Então, é importante a gente abrir esse espaço seguro da terapia para que a pessoa possa acessar essas memórias e elas venham à tona, né? Quais eram as regras na sua família, na sua infância, na sua casa, relacionados ao comer? Eventualmente haja memórias do cotidiano, do dia a dia, mas também de férias que eu passava com o familiar, de datas comemorativas, né? Então é importante trazer isso. Como é que é o transtorno alimentar em minha vida? Como é o transtorno alimentar em minha vida, né? Então, em português a gente fala transtorno alimentar, em inglês a gente fala eating disorders, quer dizer, seria uma desordem alimentar, né? Algo que saiu do habitual e está desordenado, está confuso, ou está comendo muito pouco, ou está comendo demais, né? Seria isso. E o descontrole sobre o que você come ou o controle excessivo do que você come e a sua vida. Então, pensar sempre nesse polo, né? De controlar demais o que come, com dietas muito rígidas e que depois tem um descontrole. Então, o tema mais comum nesse mundo dos transtornos alimentares é a própria questão da dieta e do efeito sanfona, né? Faz uma dieta, emagrece e tem o reganho de peso, com certeza ganha mais do que perdeu antes, né? Então, para muitas pessoas, isso é a vida dessa pessoa desde muito cedo. 8, 9, 10 anos de idade, e eventualmente o paciente tinha 50 anos e ele fez isso N vezes. E o alimento, ele pode ter esse papel, né? De prazer ou de punição. Então, como que isso oscilaria entre prazer e punição? É importante trazer isso no contexto da terapia. Usando ainda a caixa de ferramenta, né, de ferramentas da TCC, por exemplo, melhorar a autoavaliação, mas trazer emoção aqui não é só pensamento. Então, como é que a gente identifica os diferentes tipos de emoções e os tipos diferentes de fome, né? Então, o mais comum é se falar em fome emocional, fome fisiológica e a fome social, né? Muitas vezes a gente come porque o outro está comendo, muitas vezes a gente come sem fome nenhuma, mas porque você está merecendo alguma coisa. Então, é um pouquinho trabalhar melhor essa autoavaliação. Técnicas de distração, para que uma pessoa possa mudar hábitos alimentares, ou mudar frequência, ou mudar tempero, etc. Tá? Cartões de enfrentamento. Então, você pode pegar cartõezinhos e colocar ali lembretes para que você possa se lembrar, né? Então, os cartões de enfrentamento seriam auxiliares nessa mudança de hábito. Pode ser também no próprio celular, mensagem, fundo de tela, tem várias formas de fazer. A flecha descendente é quando você pega uma crença e aí você vai mudando na medida que você vai perguntando a mesma coisa. Então, não posso comer legumes. Mas se você comer legumes, o que de pior pode acontecer? Não pode acontecer nada, só que você não gosta de legumes. Então, você vai explorando. Mas qual legumes você não gosta? De todos? Mas lembra de algum que você possa consumir? E aí você vai tentando desconstruir uma regra que ela é totalitária. Eu não como nada, nenhum legumes, por exemplo. E aí você vai tentando trazer algum outro elemento de novidade no que é uma regra tão rígida, né?
e treino de solução de problemas. Então, o mais comum no grave dos transtornos alimentares, por conta de vários mitos e crenças, uma pessoa não come fora de casa, porque todo mundo está olhando para ela, as pessoas vão prestar atenção no que ela come, ela tem vergonha. Então, se uma pessoa, por exemplo, já está melhor, já está mais funcional, voltou a estudar, voltou a trabalhar, a gente precisa pensar em treinar soluções de problemas, estratégias que no dia a dia essa pessoa agiria mais de acordo com os outros, digamos assim, em termos de normalidade e funcionalidade. Imitação. Muitas vezes a gente tem exemplos positivos no seu convívio social familiar e você poderia imitar, né? Então, se a gente for pensar numa criança, uma criança aprende, o processo de aprendizagem é muito por imitação, só que muitas vezes os maus exemplos, né? Aqui a gente quer trazer os exemplos positivos, alguém que você gosta, alguém que você admira. Então, no intervalo da escola, na hora do almoço, do trabalho, você poderia estar acompanhando essa pessoa para ir se habituando ao convívio social. O roleplay dramatização é você fazer como se fosse um teatro, né? Treinar uma situação para você fortalecer e treinar novos hábitos. Porque o isolamento social, a pessoa tem vergonha de se comportar, tem vergonha de comer fora de casa e a gente precisa fazer esse treino. E eventualmente você traz para a sessão, né? A pessoa traz um lanche, eu fazia muito lanche, né? Então você vê como a pessoa vai se comportar, eventualmente ir até um bar, uma cantina, como a pessoa pede comida, como que ela se comporta ali na mesa, é bem interessante. E o treino de habilidades sociais como essa pessoa está muito isolada, você traria essa pessoa para o convívio social e aqui é super importante, porque se tem uma relação de prazer com comida, por isso que uma pessoa foca tudo na comida, ela aprenderia a ter prazer em outras atividades. Então, também o treino de habilidades sociais é bem importante aqui nos transtornos alimentares. E rotulação das distorções cognitivas. Então, a terapia cognitiva tem várias distorções cognitivas, pensamentos disfuncionais. Então, nesse caso, o mais importante é entender o que está disfuncional, distorcido em relação a mitos alimentares. Então, primeiro você precisa trazer esses mitos, essas crenças, e para entender o que está acontecendo, né? Geralmente é aquilo que a gente falou no começo, pensamento dicotômico, tudo ou nada, autorreferência. Então, entender melhor, quanto mais isso tiver escrito, melhor para trabalhar, né? Para utilizar em sessões, tá? Esse trabalho aqui foi 2010, teve um congresso internacional, né, International Eating Disorders and Obesity, em 2010, só que foi no Rio de Janeiro. Então, eu enviei trabalhos, né, e foi publicado aqui nos anais do congresso. E foi bem interessante, porque eu tive a oportunidade de conhecer o professor Christopher Fairbairn, da Inglaterra, e ele lançou esse livro falando de terapia cognitivo-comportamental para transtornos alimentares. E ele veio falar de algo novo lá em 2010, né? Ainda é novo até hoje, mas falando de uma visão mais transdiagnóstica dos transtornos alimentares. Então, como a gente viu na aula anterior, a gente tem principalmente bulimia nervosa e anorexia nervosa como dois diagnósticos diferentes e separados, né? Então, quando a gente trabalha em internação psiquiátrica de transtornos alimentares e ambulatórios de transtornos alimentares, eu trabalhei alguns anos no Ambulim, né, no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e trabalhei alguns anos no PROATA, que é um ambulatório da Unifesp, né, da Escola Paulista de Medicina. E é tão interessante porque muitas vezes esse diagnóstico, ele não fica claramente sendo uma coisa ou outra,
e às vezes, na época, em 2009, eu estudava isso como um fenômeno da migração diagnóstica. Então, a pessoa vem obesa, vomitando, então um quadro de bulimia nervosa, aí ela vai vomitando tanto, emagrecendo tanto, que ela fica muito magra, e aí é como se você migrasse para um comportamento mais anoréxico, né, mais restritivo. Não parece um fenômeno, porque eu vi isso acontecer com muita gente, então, para mim, nunca pareceu um fenômeno, né? E a ideia de que seria dois polos da mesma doença. Ou alguém morre com 300 quilos ou alguém morre com 30 quilos, ou seja, tão grave quanto, mas não como diagnósticos diferentes, mas como migração diagnóstica, não, dois polos da mesma doença. Seria como uma pessoa em depressão, por exemplo, né, que também pode ter um polo de não comer nada ou um polo de comer muito, tá? Então seria mais ou menos essa ideia. E foi sensacional, em 2010 eu ouvi o Fairbairn falando disso, de uma proposta de terapia cognitiva comportamental para os transtornos alimentares. Então ele trouxe o que? A situação atual da literatura, do que tinha de evidência de terapia cognitiva comportamental e transtornos alimentares, os aspectos centrais, né, do que se chama TCCE, né, como se fosse o E de enhance de inglês, né, um plus, digamos assim. E a ênfase principal desse protocolo que ele propôs é que a gente teria que preparar os pacientes primeiro. Então não adianta você obrigar alguém a fazer o tratamento se ele não tiver preparado e não tiver entendido o que são os transtornos alimentares. Então, é importante alcançar mudanças no início do tratamento para motivar essa pessoa a terminar o tratamento e minimizar o risco de recaídas. Então, você garantiria um sucesso maior do seu tratamento. E aí ele propôs vários diagramas explicando essas ideias, tá? A anorexia nervosa, ela é pesquisada há mais de 30 anos. Tem ainda pouca pesquisa, né? A situação, alguns autores vão dizer que é uma situação vexatória, que como que o diagnóstico em psiquiatria que mais mata tem tão poucas evidências de tratamento eficaz, né? Então, na época, lá em 2009, 2010, quando eu estudava muito anorexia nervosa, as pessoas falavam para mim assim, mas como é que você vai estudar alguma coisa que é 1% da população, né? Estuda, estuda, estuda. Talvez seja interessante pensar, né? A gente estuda o grave do grave do grave, o que está relacionado com morte, com suicídio, com morte por desnutrição, para a gente entender como que essas pessoas chegam nesse estado e o que a gente pode fazer para prevenir. Então, é isso. Esse modelo da TCCE transdiagnóstica, ela vai trazer primeiramente duas questões. Não evidência nos tratamentos de anorexia nervosa e transtorno alimentar não especificado. Então, a gente está falando aqui de 70%, 75%, porque as evidências são só na bulimia nervosa. E eles sabem também que a TCC específica para bulimia nervosa não é suficientemente potente, né? O complicado é que quando sai na literatura resultados, nossa, é super potente ou é potente, a gente precisa lembrar do efeito placebo, né? Porque o efeito placebo é quando você não faz nada, de fato, mas a pessoa acha que está sendo tratada, então ela melhora em torno de 30%. Então, qualquer coisa que você fizer de tratamento para provar a eficácia, que alguém melhorou menos de 25%, é melhor não fazer nada, é melhor fazer o efeito placebo e fazer de conta que trata e não trata. Então, para você ter evidência robusta de que um tratamento é eficaz, você precisa ter muito mais do que as evidências que a gente tem hoje de eficácia em tratamento de transtornos alimentares. A TCCE, então, ela vem
para atender esses problemas, que a literatura já aponta, isso em 2010, né? Então, nós estamos 10 anos depois. Ela é transdiagnóstica e ela é mais potente do que a gente já tem da TCC para bulimia nervosa. E o que é mais notável sobre esses 3 principais diagnósticos? Vamos pensar o que esses diagnósticos têm em comum e não o que os diferencia, tá? É um pouco o que eu falei da questão da migração diagnóstica, que não é um fenômeno, é o dia a dia. Então, se a gente pensar que todos eles compartilham uma mesma psicopatologia, tá? Então, ou compulsão alimentar ou restrição, ou come demais ou come de menos, mas a gente estaria pensando numa mesma patologia e o fenômeno da migração de diagnóstico, né? Então, assim, não é um fenômeno, né? Essa migração, ela acontece e os mecanismos transdiagnósticos que aprisionam os pacientes nessa psicopatologia dos transtornos alimentares e não um diagnóstico em particular. Então, tudo vai girar em torno de alimento, comportamento alimentar, o que come, o que não come, o que restringe, o que escolhe, o que tem culpa, o que tem prazer, mas todos os comportamentos estariam envolvidos no tema alimento. Então, é a primeira vez que a gente tem um tratamento direcionado para transtornos alimentares que vai pensar na psicopatologia dos transtornos alimentares e não no diagnóstico, tá? Então, aqui ainda era DSM-4. Então, esse modelo é desenhado para ser individualizado, como sempre deveria ter sido, né? Então, como é que você aprende, como é que você começa a tratar uma pessoa que tem comportamentos assim ou assado, que tem sintomas e para de tratar sintoma, para de tratar o que está no manual e passa a tratar a pessoa. Essa é uma boa dica. Os principais pontos para os pacientes. Como é que você explica esse novo protocolo? A terapia cognitivo-comportamental é comprovadamente um tratamento de ponta para adultos com transtornos alimentares. Cerca de 2/3 das pessoas que entram no tratamento completam o tratamento, apresenta excelente resposta e é uma boa razão para que você se engaje, queira fazer o tratamento, que você se comprometa e dê prioridade ao tratamento. Essa terapia é tipo olho no olho, como todas deveriam ser, como todos os 30 anos de pesquisa anterior deveriam ter sido, né? Inicialmente vai focar no que faz o transtorno alimentar continuar se manifestando, depois é mais focado no presente e no futuro. E olha que interessante, vai focar nas origens dos problemas, que é tudo aquilo que a gente falou antes, né? Tentar compreender qual a relação, qual a situação que faz uma pessoa parar de comer ou comer demais. E essa terapia é sob medida para o seu tipo de transtorno alimentar e as necessidades, tá? Então, as pessoas que sofrem com os transtornos alimentares, elas são experts no que elas fazem. Elas fazem isso há muito tempo, é um comportamento repetitivo de muito tempo. Como que é o formato, né? Como é que você decide como você vai fazer? O índice de massa corpórea acima de 17,5, então você teria 20 sessões em 20 semanas. Por quê? Porque esse é um peso seguro, digamos assim, não é um peso que a gente tem risco, tá? Então, a gente faz uma sessão inicial de avaliação que é importantíssimo, que é nessa primeira sessão que a pessoa vai aderir, engajar no tratamento. As 8 sessões primeiras você faria 2 vezes por semana e não uma vez por semana, que é para você fazer isso mais próximo, tá? As outras 10 sessões semanais. Então, você compacta 8 sessões, 2 vezes por semana, e depois faz da periodicidade semanal.
e as últimas 3 quinzenal para você fazer um acompanhamento em 1 mês e meio no finalzinho, tá? Se você tem um IMC de risco, que é um IMC entre 15 e 17,5, aí você vai dobrar o número de sessões, tá? Então, você teria em torno de 40 sessões, em torno de 40 semanas. Não é 40 semanas porque você faz esse formato de que as primeiras sessões você faz 2 vezes por semana e depois você faz semanal, tá? O que é importante que os pacientes compreendam para ele entrar nesse tratamento. Cada sessão dura no máximo 1 hora, com exceção da primeira, que é a sessão de avaliação, que às vezes pode demorar mais. É muito importante pontualidade, porque mostra o compromisso da pessoa com o tratamento. Então, é importante que as sessões iniciem e terminem no horário e que haja o compromisso de quando não pode vir remarca. Isso seria o compromisso com o próprio tratamento. E aí, a pessoa que vem para o tratamento, mais o terapeuta, eles formariam um time. E juntos, esse time, essa dupla, vai superar esse problema e tem tarefas específicas ao longo do tratamento, né? As tarefas são muito importantes. Por quê? Porque uma sessão após a outra, você maximiza o tempo da terapia na medida que o paciente precisa preencher as tarefas, tá? Então, é super importante isso. O que é mais importante que o paciente entenda? Que a dedicação que ele vai dar para esse tratamento é o que vai determinar o benefício da terapia. Então, talvez essa seja a primeira vez que é pedido uma atuação mais ativa do paciente, tá? Então, o transtorno alimentar geralmente já está instalado há muitos anos. É raro alguém que está há alguns meses pedir ajuda. Então, quando a gente chega, a gente recebe um paciente já identificado com transtorno alimentar, é importante que ele entenda que esse novo tratamento é uma oportunidade dele mudar o que ele sofre com os comportamentos do transtorno alimentar. É uma tarefa árdua, porque mudar comportamento já é difícil, mudar hábito é difícil. E tudo relacionado a alimento parece que é mais difícil ainda, porque faz mais parte do seu cotidiano várias vezes por dia. Mas o importante é ele entender que vai valer a pena. Quanto mais ele se dedicar, melhor será o retorno, tá? Então, são 4 estágios. Então, qual o importante? Começar bem. Então, não adianta se tá perto de festa, a pessoa vai ter formatura, vai se casar. Não adianta você começar no meio de tumulto. Então, às vezes é melhor você adiar para depois da formatura ou depois da virada do ano para começar o tratamento, tá? Explicar esses fundamentos todos do tratamento e tentar fazer alguma mudança logo de início, porque essa pessoa precisa estar disposta a mudar. No estágio 2, você avalia o progresso que essa pessoa já realizou, ou se ela não conseguiu fazer as mudanças, quais foram as barreiras para a mudança e preparar para o estágio 3. No estágio 3, você vai tentar entender o que mantém o transtorno alimentar, né? O que torna difícil que uma pessoa mude o seu comportamento e encontrar esses mecanismos que são mantenedores desse comportamento. Então, às vezes, a gente precisa ter algumas mudanças no ambiente da pessoa, tá? E o estágio 4, que é super importante, como comece bem, é o termine bem. Por quê? Porque a gente precisa manter as mudanças que a gente conquistou, tentar que isso vire novos hábitos, porque isso minimiza o risco de recaídas. Então, se a gente mantém o que conquistou ao longo da terapia, essa pessoa vai voltar à funcionalidade. O que a gente mais vê é alguém que volta a estudar, é alguém que volta a trabalhar, volta a namorar. Então, a vida volta a ser uma vida bacana e os comportamentos associados ao transtorno alimentar vão ficando mais distantes. Os diagramas que o Fairbairn produziu
tá aqui uma tradução livre que eu fiz, ajuda muito. Por quê? Num diagrama, conforme você vai seguindo a sequência do diagrama, você vai pedindo que a paciente vá trazendo exemplos. Então, eu tenho isso impresso e conforme eu vou direcionando, a gente vai escrevendo as frases, né? Por isso que tem coleções de frases, né? Então, começando aqui com o quadradinho de cima, é presente o quê? Existe uma super avaliação da forma e do peso e do controle do formato do meu corpo e do meu peso. Isso é o básico do que é um pensamento comum, né, no transtorno alimentar. Então, aqui seguindo as letras, né, o A, dieta rigorosa e restritiva. Por quê? Porque eu quero controlar o meu corpo, peso, forma. Mas no A ainda não há estratégias compensatórias para controlar. Então, ainda não vomita, ainda não faz exercício excessivo, ainda não toma diurético, ainda não toma laxante. Então, ainda faz só a dieta, tá? O que acaba acontecendo quando alguém faz uma dieta que é muito restritiva e muito rigorosa? Aí é o B. Acaba tendo um episódio de compulsão alimentar em algum momento, porque não aguenta seguir uma dieta tão restrita, tá? E aí, o C e o D é o caminho quando isso entra em looping, tá? O F é quando alguém já começou a ter comportamentos compensatórios. Por quê? Porque fez a dieta restritiva, acabou escapando aqui e ali, detonando um chocolate, um sorvete, um pacote de bolacha, e aí começa a ter comportamento compensatório para não engordar. Aí come e vomita, ou come, toma laxante, toma diurético, para poder olhar o número da balança ali e ter controle, tá? O que vem aqui no pontilhado sempre vai acontecer eventos e mudanças de humor que estão associados a episódios de compulsão alimentar. Então a pessoa está seguindo aquela dieta, está super certinho, muitas vezes paga uma fortuna para fazer uma dieta com algum bambambam aí que a gente conhece, as pessoas, o último que eu conheço gastou R$8.000 para fazer um pacote. E aí, muitas vezes, você também comprou um pacote de comida pronta, preparada, você compra para o mês inteiro, sei lá, uns R$4.000, R$5.000, assim. Então, você de fato acha que você está fazendo tudo certo, né? Só que aí aconteceu alguma coisa, né? Sempre acontece alguma coisa na vida, no contexto. E aí você não aguenta essa dieta restritiva, vai lá, tem um episódio de compulsão alimentar, se sente super mal, se sente culpado, fora que jogou fora aquele dinheiro todo que você tinha investido para fazer tudo isso, né? Então, esse looping é um mundo de quem tem bulimia nervosa, porque envolve essa fixação, obsessão no corpo, no peso, na forma do corpo, e a necessidade de controlar tudo isso. Só que essas várias setas aqui, conforme você vai mostrando isso para o seu paciente, você vai anotando a situação, a fala, a memória, e esse diagrama rende bastante conteúdo emocional. Pensando em anorexia nervosa. Então, nós temos aqui 3 itens importantíssimos: isolamento social, obsessividade e preocupação em se alimentar. Então, isso é mandatório, né? Isso é mandatório. Mas existe também uma superavaliação da forma e do peso. Isso é o dia a dia, todos os minutos do dia, e a necessidade de controlar isso, tá? Então, a setinha do A também, dietas super rigorosas, restritivas. E a setinha do B vai te mostrar que já tem um baixo peso, como o efeito secundário dessa dieta restritiva. E aí isso se retroalimenta e isso leva a uma desnutrição importante mesmo, tá? Que põe em risco a saúde e a vida da pessoa.
O diagrama da TCC transdiagnóstica une esses dois diagramas anteriores. Então, se antes você tinha um raciocínio para bulimia nervosa e um raciocínio para anorexia nervosa, agora você junta tudo num diagrama só. Então, superavaliação da forma e do peso, busca do controle disso, dietas rigorosas, dietas restritivas, ou com baixo peso, ou com episódio de compulsão alimentar, ou baixo peso e compulsão alimentar, a busca de comportamentos compensatórios após uma compulsão alimentar, isso se retroalimenta, tá? E, de novo, eventos externos, eventos que faz com que o meu humor se altere, e aí todas as regras que eu criei de controle acabam não dando certo. E aí, provavelmente, mais compulsão, provavelmente mais vômito, porque a dieta já não deu certo, tá? Então, pensando dessa forma transdiagnóstica, agora já é a ideia de um caso clínico, quer dizer, como seriam o que você anotaria nesse diagrama, né? Me sinto realmente mal em relação ao meu peso e minha aparência, tento controlar esse sentimento ruim, vivo fazendo dieta, vivo passando fome, vivo me exercitando, então tudo na vida, o foco, a temática da vida é corpo, peso. Ou eu tô muito magra, eu fico questionando se eu tô ou não tô muito magra, ou eu tenho compulsão alimentar porque essa dieta é muito restritiva, eu não aguento mais passar fome. Só que se eu tenho compulsão alimentar e eu exagerei, me sinto culpada, vomito tudo que eu como para ver se a culpa vai junto com o vômito, tomo a cartela de laxante para ver se vai ajudar a perder o peso, e isso se retroalimenta. Como que entra algo externo a esse ciclo? Qualquer evento na vida da pessoa em que o pensamento e a emoção, me sinto infeliz, me sinto mal, e aí aumenta ainda mais a necessidade de controlar corpo, peso, tá? Então, esse seria a lógica, digamos assim, né, de como um transtorno alimentar se instala. E o que seria o comer normal, né, entre aspas, lógico? A gente pensaria num padrão de alimentação diário. Café da manhã e lanche, almoço e lanche, jantar e o lanche da noite, que tem gente que chama de ceia, né? Então, se você tivesse um mínimo de regra em relação ao padrão alimentar, você não precisaria se preocupar tanto com o que eu como, mas sim como eu distribuo isso ao longo do dia. E os pontos importantes aqui seriam 6 refeições, tá? Coma 6 refeições, mas não coma no intervalo. Então, se você for bolar isso para uma pessoa, você vai pensar, acordou às 7, tomou café da manhã, fez o lanche às 10, almoçou à 1, fez o lanche da tarde às 4, jantou às 8 e ainda fez um lanchinho às 10 antes de dormir, tá? Então, o importante é que você não pule, mas também você não coma nos intervalos, tá? Isso é o mais importante. E não fique mais do que 4 horas sem se alimentar. Vamos pensar que se a gente está nessa lógica de que uma dieta muito restritiva é o que leva para alguém ter compulsão, é importante que essa pessoa não tenha os sinais de fome e não se desespere. Então, se isso está programado, ela tem saciedade ao longo de um dia inteiro. O que deu mais confusão quando o Fairbairn falou isso. Coma o que você desejar nas refeições e nos lanches, desde que você não vomite, não tome laxantes ou diuréticos para compensar o que você comeu. Isso deu a maior confusão, né? A gente estava lá no Hotel Copacabana, no Rio de Janeiro, estava todo mundo adorando o Fairbairn falando, mas quando ele falou isso, assim,
tinha muitas nutricionistas no evento. Então, deu muita discussão, todo mundo falou, como isso, como aquilo, que é impossível isso. E é interessante, porque a gente, psicólogo, quando a gente fala isso, que você pode comer o que você desejar, a quantidade que você desejar, desde que você não vá vomitar depois, não vá tomar diurético e nem laxante, é assustador mesmo, porque essa pessoa controla tudo que ela come há muitos anos, segue regras muito rígidas, e aí a gente diz, coma o que você desejar. É assustador, deu uma confusão. O mais interessante também, sempre saiba o que você vai comer na próxima refeição. Então, não é interessante que você teria que ter uma programação, uma rotina do que você vai comer, tá? Então, se você vai jantar à noite e você sabe que você vai encontrar com os amigos e vai ter mais oferta alimentar, por exemplo, você poderia fazer um almoço mais leve. Ou o contrário, né? Se você for almoçar com alguém e vai comer mais, você à noite vai comer uma saladinha, vai tomar uma sopinha, por exemplo. Então, essas são as ideias principais, tá? Do que seria esse comer normal que o Fairbairn propôs lá em 2010, tá? Então, esse tratamento da terapia cognitiva comportamental do Christopher Fairbairn é o que está mais em evidência na literatura como eficácia, tá? A literatura dessa aula toda aqui são esses livros que vocês estão vendo, né? Que falam de várias questões importantes. E é o que temos de evidência de TCC na literatura para transtornos alimentares, ok? O módulo seguinte, que é o módulo 6, aí então eu vou falar um pouco mais do aprendizado que foram esses mais de 10 anos aí trabalhando com o tema de transtornos alimentares, e aí já tem um pouquinho de literatura, de críticas ao modelo da TCC, novidades de terapia focada na compaixão para transtornos alimentares e também vários trabalhos de congresso, né, que eu participei nessa temática, e também já um pouquinho do porquê que de transtornos alimentares eu fui trabalhar com transtorno de estresse pós-traumático, e esse é o tema mais principal hoje, né, o tema que eu mais estudo, e como que o transtorno alimentar está contido no transtorno de estresse pós-traumático. Tá bom? Então, até o módulo 6.